presidência solicita que todos os senhores vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao nobre vereador Mirdo Lanche que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperanças de um futuro. Por se tratar da primeira sessão do mês, ouviremos o hino nacional. Podemos assentar. Esta presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência coloca em votação a ata da sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2019. Algum vereador deseja impugnar a ata? Não havendo a ata do dia 18/9, a ata da sessão ordinária do dia 19/8 de 2019, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto.
Está encerrada a votação. A ata da sessão ordinária do dia 19 de 8 de 2019 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Partiremos agora para a ata da sessão solene do dia 21 de 8 de 2019. Algum vereador deseja impugnar a ata? Não havendo, vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. A votação está encerrada. A ata da sessão solene do dia 21 de agosto de 2019 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas: Adalto Mizelli, Amador Godoy Moreira, Ana Maria Francisco dos Santos, Berenice Gaché Sass, Carlos Eduardo Marciano Goulart, Edgar José Picanari, Edvanês da Silva, Fabiano Andrei Bego, Getúlio Albino, Ivair Carlos Antunes, Ivani Teixeira Barbosa, Jefferson Antônio Januário de Souza, João Lola Sobrinho, João Rodrigues de Souza, José Cícero Roberto, Lina Dias Barbosa, Lourenço Tito Gomes, Maria Aparecida de Aquino Manuel, Maria Gomes de Souza, Sebastião Isaías de Camargo, Terezinha Pinheiro do Nascimento, Valentina Luíse de Melo. Podemos assentar. Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda a leitura da matéria do expediente, iniciada pelas matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Não há, por enquanto, senhor presidente, matéria recebida do Poder Executivo. Partiremos agora para matérias recebidas dos senhores vereadores. Projeto de Lei 159/2019 declara de utilidade pública a Comunidade Católica Davi. Autoria, vereadora doutora Mayra Costa. As comissões. Projeto de Lei 160/2019 dispõe sobre a autorização do Poder Executivo disciplinar o transporte de animais domésticos no Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros no município de Limeira. Autoria, vereadora Carolina Pontes e Darcy Reis de Souza. As comissões. Projeto de Lei 161/2019 perpetua o nome de Praça Padre Arlindo Armando de Gasperi, a Área Verde 1, 2, 3 e 4, mais a APP, na Rua Antônio Sintra, inscrição 4812-001-000, neste município de Limeira. Autoria, vereador Toninho Franco. As comissões. Emenda número 1 ao substitutivo número 28 ao projeto de lei 264/17. Modifica o inciso 3º do artigo 3º do substitutivo 28 ao projeto de lei 264/17, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelo Poder Executivo na elaboração das políticas públicas de primeira infância e da outras providências. Autoria, vereadora doutora Mayra Costa. As comissões. Terminada as proposituras, senhores vereadores, senhor presidente. Antes de passarmos para o requerimento, vamos fazer a leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito com finalidade de apurar irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Limeira na fiscalização do contrato de concessão da gestão dos sistemas e serviços de saneamento básico de água, esgoto e esgotos sanitários de Limeira, e a BRK Ambiental e a Aresp PCJ. Ao primeiro
Ares PCJ. Apesar de ter um P a mais aqui, mas tem uma letrinha a mais aqui, eu li. Ares PCJ. Ao primeiro secretário para a leitura do relatório final. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé da Eu Mix. peço suspensão por 1 minuto, senhor presidente. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem do vereador Zé da Mix. Senhor presidente, agora vai ser feita a leitura do relatório da CPI da BRK. Foi chamada assim, BRK, Prefeitura RSPCJ. Eu faço um requerimento para a anuência dos líderes, para que seja lido apenas as conclusões. Já que é um pouco extenso, então eu faço esse pedido aos líderes. Muito obrigado. A solicitação do vereador Zé da Mix precisa da anuência dos líderes. O pedido para ler apenas as conclusões da CPI da BRK. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereador Estevão Nogueira. Sim, presidente. Vereadora Lubogo. Sim, senhor presidente. Vereador Zé da Mix. Sim. Conforme deliberado pelo plenário, passaremos a leitura das conclusões da CPI da BRK, feita pelo relator, vereador Mirdo Lanche. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Mirdo Lanche. Por gentileza, presidente, solicitaria ao nobre secretário da mesa para a leitura, devido às condições da garganta. Por favor. Muito obrigado. O pedido do vereador relator Mirdo Lanche está deferido. Passaremos a leitura da conclusão pelo primeiro secretário, vereador Jorge de Freitas. Relatório final número 2/2019, conclusões. Letra A. Aumento de cobrança nas contas de águas dos consumidores. Inicialmente, cabe retroagirmos ao ano de 2018, quando foi instalada na Câmara Municipal de Limeira a Comissão de Assuntos Relevantes em apoio dos munícipes, consumidores e usuários da concessionária BRK Ambiental Limeira S.A., que realizou o levantamento de possíveis casos irregulares de aumento de cobrança nas contas de água. Naquela comissão, foram recebidos 213 casos como possíveis problemas, volume 1, folha 7, que foram encaminhados para análise da concessionária BRK, sendo que, após laudo realizado pela empresa, ficou constatado que, entre os 213 casos, 70 apresentaram, de fato, consumo atípico, ou seja, casos em que não ficou constatado vazamento ou perda interna, bem como o usuário alega não ter feito uso daquela quantidade de água, volume 6, folhas 1002. Com isso, conclui-se naquela comissão que 32%, menos de 1/3 dos casos de reclamação dos valores cobrados de forma improcedente, não foram identificadas as causas do aumento. Assim, quando da abertura da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, os membros decidiram aprofundar tal análise, visando identificar mais casos em que poderia ter havido possível aumento nas contas de água de munícipes sem explicação. Para isso, montou-se uma estrutura com larga divulgação, tanto na Câmara Municipal quanto na imprensa local, para receber reclamações da população de Limeira entre os dias 27 e 31 de maio, sendo que, a fim de garantir a isonomia e a imparcialidade, tais reclamações foram recebidas através da ouvidoria da Câmara. Foram recebidas 116 reclamações, volume 5, volume 7, folhas 2.802, 3.391, que foram encaminhadas para a análise da concessionária. Do total encaminhado, foram constatados 20 casos de consumos atípicos, sendo que 3 deles já foram sido constatados pela Comissão de Assuntos Relevantes, mencionada acima, volume 18º, folha 3.491. Desta vez, o número ainda menor de reclamações acabaram por ser identificadas como procedentes. Analisando todas as reclamações recebidas pela Câmara Municipal de Limeira, seja pela Comissão de Assuntos Relevantes em 2018 ou por essa Comissão Parlamentar de Inquérito em 2019, que somam 329 casos, sendo 87, 26%, em que ficou constatado consumo atípico. Percebe-se que os demais 74%
Tratava-se de situações em que o consumo atribuído estava dentro da média de utilização na residência. A variação fruto da reclamação já ocorrera em outros períodos daquela residência. Consumo sazonal, como, por exemplo, em períodos mais quentes do ano. Situações de vazamento ou perdas internas de água, o que é de responsabilidade do cliente. Situações em que houve aumento de pessoas e, consequentemente, de consumo do imóvel, caso de imóveis em que esteve com período sem morador e residências nas quais ocorreu substituição de hidrômetro. Com relação a este último item, qual seja, casos em que o aumento na conta de água foi percebido após a substituição do hidrômetro, essa comissão atribuiu grande importância a esse tipo de situação, uma vez que gerou na cidade uma impressão em que um dos principais motivos do aumento do valor das contas de água ocorria justamente por causa da troca desse equipamento, responsável por auferir o consumo realizado, em que, de acordo com as reclamações, poderia estar desregulado, aferindo, assim, uma quantidade acima da de fato consumida. Diante dessa questão, a CPI buscou entender o funcionamento dos hidrômetros, sobretudo o comportamento quando de sua substituição. Para isso, na visita ocorrida junto ao IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, o delegado regional da entidade foi questionado sobre o assunto. Conforme consta nos autos da Folha 2118, informou que, com o passar do tempo, os equipamentos de hidrômetros responsáveis por medir o consumo, que nada mais é do que uma turbina, no qual a água passa e que, conforme isso ocorre, faz girar o mecanismo do relógio, responsável pelo registro da água consumida, sofre um desgaste e deixam de marcar o consumo fielmente. Dessa forma, ficou constatado, com base nos depoimentos das autoridades técnicas ouvidas, que, de fato, pode haver um aumento no consumo medido quando ocorre a troca dos hidrômetros. Mas isso ocorre, salvo melhor juízo, porque o consumo medido anteriormente estava incorreto, não resultando, portanto, na cobrança de valores consumidos pelos clientes. Importante ressaltar que o número de casos de reclamações recebidas pela Câmara Municipal e nos quais não foram identificadas as razões do aumento atípico, 87 casos, corresponde a 0,09% do total de residências da cidade de Limeira. Outro ponto a ser levantado em consideração ao que corrobora com o fato acima mencionado foi o depoimento do senhor Fabrício Moreira de Mendes, coordenador do PROCON de Limeira, segundo o qual esse órgão realizou entre 2017 e 2019 187 atendimentos referentes à reclamação ou denúncias acerca da BRK. Após realizarmos os procedimentos previstos, somente 10 casos resultaram em processo administrativo, 5% dos casos, sendo que os demais, após passadas as informações, ou foram equacionados, ou o munícipe desistiu de abrir um processo administrativo. Gimenez afirmou ainda que considera um número bastante baixo, traçado um paralelo a título de comparação com os casos de reclamações sobre telefonia no município que, no mesmo período, totalizou 1.600. Durante toda a investigação, muitas reclamações recebidas eram no sentido de possível presença de ar na rede em que esse ar poderia passar pelo hidrômetro, fazendo com que fosse gerado um consumo sem que, de fato, houvesse com relação a essa questão durante o depoimento do senhor Carlos Alberto Mantelato, perito judicial. Os membros dessa comissão buscaram sanar tal dúvida a fim de descobrir se essa situação poderia estar ocorrendo em nossa cidade. Importante ressaltar, de início, a falta de perito, que resultou conhecer
que ressaltou conhecer de perto a estrutura da empresa BRK em Limeira, especialmente com relação aos equipamentos responsáveis por retirar o ar da rede, tendo ele afirmado que a empresa possui equipamento de primeira linha, informando que quando ocorre esse tipo de situação, e afirmou de fato ocorrer, a empresa tem total capacidade de sanar o problema. Além disso, Mantelato afirmou que quando realiza suas perícias promovidas diante de um caso de consumo atípico, coloca entre as responsabilidades a de existir ar na tubulação. E para sanar tal dúvida, o procedimento a ser feito é a análise das casas vizinhas. Segundo o perito, e isso se dá porque quando há ar na tubulação, isso não ocorre em hipótese alguma em somente uma residência, mas sim ao menos uma extensão maior. Para ele, não existe a possibilidade de haver ar na rede de um só consumidor que traga considerável aumento na fatura do consumo de água, sem que haja igual constatação nos imóveis vizinhos. Sobre a possível relação entre possível aumento do consumo concentrado em áreas de alta pressão, aventada pelo consultor técnico da Câmara Municipal de Limeira, no relatório final da Comissão de Assuntos Relevantes, volume 1, folhas 21. Em uma análise dos casos apresentados à CPI, não se verificou relação concreta entre a situação, uma vez que, como pode-se ver no mapa abaixo, os casos em que houve reclamação são espalhados pela cidade, inclusive em áreas de baixa pressão, volume 10, folha 3.821. Portanto, não foi constatada a relação entre aumento da pressão nos encaminhamentos e aumentos de custo das contas sem o devido consumo. Letra B. Cortes do fornecimento de água ao consumidor que se encontra adimplente. Dentre as reclamações recebidas por essa comissão parlamentar de inquérito, bem como nos registros da Comissão de Assuntos Relevantes, foram formada em 2017, não foi registrada nenhuma reclamação referente a esse assunto. Diante disso, tal situação apontada inicialmente foi completamente descartada. Letra C. Corte do fornecimento de água nos finais de semana em flagrante desrespeito à Lei 3.743 de 2004. Com relação a este item, dentre os levantamentos de informação realizados por essa Comissão Parlamentar de Inquérito, consta a resolução número 50 da ARES PCJ, Agência Reguladora do Serviço de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que em seu capítulo 29º, veda ao prestador de serviço a realização do corte de fornecimento de água tratada após 12 horas das sextas-feiras ou nas vésperas de feriados nacionais, estaduais ou municipais. Mesmo havendo regulamento específico proibindo tal situação, os membros da CPI questionaram a agência sobre o cumprimento de tal norma, sendo informada que não houve nenhum registro de reclamação à ARES PCJ sobre corte de fornecimento nos finais de semana. A agência relatou também que atua formalmente na fiscalização em situações análogas a esta, volume 4, folha 612. Além disso, dentre as reclamações recebidas por essa Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como nos registros da Comissão de Assuntos Relevantes, formada em 2008, não foi registrada nenhuma reclamação referente a esse assunto. Diante disso, tal situação apontada inicialmente foi completamente descartada. Letra D. Notificação de inclusão do nome do consumidor no Serasa, mesmo quando inexiste dívida ou nos casos de suspensão do pagamento por determinação judicial. Questionada sobre essa questão, a ARES PCJ afirmou que não há registro de qualquer reclamação sobre a inclusão do nome do usuário no cadastro Serasa por parte da concessionária, volume 4, folha 613. Além disso, dentre as reclamações
recebidas por essa Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como nos registros da Comissão de Assuntos Relevantes, formada em 2018, não foi registrada nenhuma reclamação referente a esse assunto. Diante disso, tal situação apontada inicialmente foi completamente descartada. Letra E. Retirada de dispositivo inibidor de ar dos hidrômetros, além de notificação e ou ampliação de multas, aplicação de multas ao consumidor em flagrante desrespeito à Lei 5.649/16. Não foi encontrado nenhum dispositivo que possua certificação ou normatização do Inmetro para utilização em condições de campo, sendo esse órgão que tem por finalidade garantir a qualidade técnica e operacional de tudo que é vendido no consumidor, ao consumidor, como determina a lei. A legislação sobre o assunto, portaria 246 do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, Inmetro, diz que, em condições de utilização, qualquer dispositivo adicional projetado para ser instalado junto ao hidrômetro deverá ser aprovado pelo Inmetro, com vistas à verificação de interferência no funcionamento do medidor. Embora o próprio Inmetro tenha informado que não cabe ao Instituto aprovar tal dispositivo, visto que não são equipamentos de medidas ou medidas materializadas, volume 4, folha 686. A Resolução Áreas PCJ, número 50/2014, em seu artigo 120, inciso 18, embora por ser uma resolução, não se sobrepõe à legislação municipal, veda a instalação de aparelhos eliminadores ou supressores de ar, volume 3, folhas 570. Ação coletiva na cidade de Bauru sobre o eliminador de ar concluiu que não havia indícios de benefício significativo aos consumidores, volume 3, folha 111, além de apontar a possível contaminação da água pelo meio, volume 3, folha 537. Estudo feito pela Universidade Federal do Juiz de Fora, publicado na revista Engenharia Sanitária e Ambiental, afirma que os resultados de pesquisa científica com os dispositivos denominados eliminadores de ar não demonstram existir evidência científica do funcionamento deste equipamento. Relata Áreas PCJ, volume 4, folha 783. No TJDF, no processo 2004-01.1.08081-8 da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o juiz de direito, Dr. Marco Antônio da Silva Lemos, relata que a conclusão de que um determinado aparelho apresenta vulnerabilidade sanitária com base numa informação isolada de um órgão técnico de abastecimento de água, que é diretamente interessado nesse processo, e lançada sem qualquer perícia ou investigação efetuada pelo próprio órgão de saúde, não se me afigura rígida nem confiável. Volume 4, folha 783 e 783 verso. Teste realizado pela Universidade de Brasília através do Laboratório de Hidráulica com metodologia, resultados e conclusões constantes nos autos, volume 4, folha 792, 799, volume 5, folha 801, 814, mostram que esses dispositivos podem acarretar problemas nos padrões de potabilidade de água, pois esses podem ser contaminados pelo meio externo devido à entrada de impurezas por meio de abertura existente no corpo do aparelho. Além do que, o acionamento dos hidrômetros pelo ar implica em pouco acréscimo no volume total registrado. Trabalho produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, volume 816 até 820, concluiu-se que, em condições normais de operação de abastecimento, a concentração de ar fluente aos ramais prediais desprezível
é desprezível e não justifica instalação de qualquer equipamento destinado ao bloqueio ou à eliminação de ar. O Ministério do STJ, o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, em seu voto, como relator no agravo regimental do agravo em recurso especial 378182 de São Paulo, relata que a Corte de Origem asseverou que a responsabilidade da concessionária termina no hidrômetro, e uma vez dentro da propriedade do consumidor, após o relógio medidor, fica a critério do cliente a instalação ou não do aparelho em questão. A questão sobre a utilização ou não do eliminador de ar tornou-se um dos pontos de mais discussão ao longo dessa CPI, especialmente quando a sua eficácia. Por um lado, depoimentos e documentos que indicaram a ineficiência dos equipamentos e, por outro lado, depoimentos e informações trazidas ao processo, particularmente dos consumidores que procederam à instalação descrevendo acerca de seu benefício. A CPI não encontrou indícios de que a empresa BRK tenha adotado procedimento irregular, nem que o eliminador de ar tenha eficácia técnica, tendo sido apontado por laudos que o mesmo traz risco de contaminação de água. Porém, a partir do ponto em que a entrega, segundo definição da resolução número 50 da área SPCJ, dentro da sua propriedade, qualquer pessoa pode adotar esse procedimento, instalando o eliminador de ar à luz do que dispõe o nosso atual Código Civil em seu artigo 1228. Letra F. Ausência de sinalização adequada em obras e serviços nelas pela concessionária. E G. Ineficiência dos reparos após a realização da obra na camada asfáltica, descumprindo a cláusula 7ª, item C e T, do termo de aditamento número 12, ao contrato de concessão da gestão do Sistema de Serviço de Saneamento Básico e Água e Esgotos Sanitários de Limeira. Solicitações de reparo em pavimento asfáltico foram solicitadas pelo SAI ao longo do ano de 2017, volume 2, folha 275 e 288. Notificações entre 2018 e 2019 foram feitas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público para a BRK Ambiental Limeira S.A. para refazer os pavimentos asfálticos, volume 2, folha 328 até 399. Volume 3, folha 401 até 404 e 423 até 433. A Agência Reguladora Área SPCJ vem monitorando a situação dos casos relacionados às notificações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços e tem advertido concessionárias sobre a pena de aplicação de multas em caso de não cumprimento das advertências, volume 11, folha 2020 e 2051. A BRK informou que rompeu o contrato com a empresa que prestava serviço, contratando nova empresa para que tal situação não venha a se repetir. Volume 3, folha 458. Além de informar que realizam em torno de 700 reparos como esse por mês. Volume 3, folha 589. Em que pese os casos não serem significativos, concluímos que o serviço de recomposição do pavimento após a execução do serviço na rede de abastecimento não são prestados com qualidade, eficiência e celeridade. Letra H. Atendimento ineficiente aos usuários ou consumidores. A empresa possui canais de comunicação com o cliente e, dentre as reclamações recebidas, nenhum caso concreto em que o cliente não conseguiu fazer reclamação junto à empresa foi constatado. Não houve redução no quadro dos funcionários da empresa, como comprova os resultados das RAIs, Relação Anual de Informações Sociais, da BRK nos últimos 5 anos, e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No período de 2017 a 2019, não houve nenhum processo na Justiça sobre a má prestação de serviços contra a empresa, volume
8º, folha 3.419. No entanto, o fato de diversos munícipes terem ficado com a dúvida com relação às suas contas, e mesmo após procurarem a concessionária, tais situações não terem sido completamente sanadas, tendo depois procurado a Câmara Municipal, dá indício de que é possível e necessário buscar formas de que a BRK Ambiental melhorar o seu atendimento, tornando-o mais eficaz, eficiente à população de Limeira. Letra I. Cobrança de alta taxa para a religação de água. O valor cobrado é o previsto na tabela 7.2.1-B do edital de licitação, e seus reajustes foram realizados em consonância com as regras vigentes. Portanto, não é possível constatar que houve irregularidades praticadas pela concessionária BRK. 8. Recomendações. A presidência da Câmara Municipal, que entre em contato com todos os munícipes que apresentaram queixa ou sugestão a essa CPI, através da força-tarefa instalada, repassando as respostas enviadas pela BRK. Além disso, que oriente para que, caso não se sintam contemplados com relatórios sobre as possíveis providências, especialmente em como buscar auxílio do PROCON ou do Ministério Público. Aos vereadores da Câmara Municipal de Limeira. Que analisem e aprovem os seguintes projetos de lei em andamento na Câmara Municipal. Projeto de Lei 119/2018, de autoria do vereador Anderson Cornélio Pereira, que estabelece a necessidade de aviso prévio para a interrupção do fornecimento de água pelas concessionárias responsáveis, no caso do consumidor residencial inadimplente, bem como a proíbe nos dias e que especifica. Tal propositura contribui com os consumidores residenciais que possam ficar inadimplentes, permitindo que, avisando da eminente interrupção do serviço, possam sanar as pendências, evitando ter seu fornecimento de água interrompido, além de evitarem de, no futuro, virem a ser obrigados a arcar com a taxa de religação. Projeto de Lei número 65/2019, de autoria do vereador José Roberto Bernardo, que dispõe sobre a disponibilização por parte dos responsáveis pela prestação de serviços públicos de saneamento básico de água, esgoto e sanitário no município de Limeira, de pessoal suficiente nos setores de atendimento, a fim de reduzir o tempo de espera dos clientes. O projeto cria critérios para mensurar os serviços de atendimento da concessionária no serviço ABRK Ambiental, tendo como referência os parâmetros similares aos exigidos pelo município às agências bancárias. Projeto de Lei 180/18, de autoria da vereadora Lucineza Aparecido Bogo, que acrescenta os parágrafos 1, 2 e 3 ao artigo 1º da Lei Municipal 5760, que dispõe sobre o parcelamento da taxa de religação da tarifa de água e esgoto na cidade de Limeira. Esse projeto possibilita uma melhor informação para o munícipe no direito de que ele tem de parcelar os seus débitos com a concessionária. Projeto de Lei 123/19, de autoria do vereador Wagner de Souza Rodrigues, Vaguinho Costa, Wagner de Souza Rodrigues Costa, Vaguinho da Santa Luzia, que dispõe sobre o direito de usuário do sistema público de abastecimento de água e coleta de esgoto do município de Limeira, manter o abrigo padrão ou caixa padronizada em seu imóvel. Esse projeto garante o direito de manter o abrigo padrão em caixa padronizada em sua unidade usuária nas mesmas condições em que se encaminhavam até 28 de fevereiro de 2014. A concessionária BRK Ambiental Limeira, que crie ferramentas para possibilitar a melhoria nos canais de comunicação com os munícipes, sobretudo para esclarecer dúvidas referentes às reclamações, que atue de forma eficiente na fiscalização das empresas terceirizadas, garantindo sempre um serviço de qualidade à população de Limeira. A Ares PCJ, que intensifique a fiscalização acerca da possível retirada de eliminadores de ar dentro das propriedades
dos municípios, multando caso tal situação venha a ocorrer, que intensifique a fiscalização com relação aos serviços de recuperação asfáltica, identificando a aplicação sanções conforme previsto em contrato, nos casos em que esta não ocorrer nos moldes adequados, causando transtornos à população de Limeira, uma vez que a própria concessionária admitiu a essa CPI que tais situações ocorram na cidade, que aumente a fiscalização geral no município, agindo também de forma preventiva, aumento nos valores das multas a serem aplicadas, já que hoje os valores praticados são irrisórios. A Prefeitura Municipal, que amplia a divulgação acerca dos canais de reclamação, especialmente a ouvidoria 156 e PROCON, para que os munícipes tenham formas mais eficazes de enviar as reclamações, sugestões ou dúvidas, inclusive estabelecendo a ponte, quando necessário, com os órgãos competentes, como o Ares, PCJ e Ministério Público, que envie oficialmente de forma imediata as denúncias que não foram atendidas pela concessionária BRK a Ares PCJ, que seja analisada a possibilidade de realização de estudos mediante a contratação de consultoria externa para se verificar a viabilidade em relação ao custo operacional para a criação de uma agência reguladora municipal, em substituição à Ares PCJ, empresa que vem falhando na fiscalização. Que aumente a fiscalização no município, agindo também de forma preventiva. 9. Encaminhamento final. Este relatório, após aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, passa a ser o relatório final, devendo ser remetido às seguintes autoridades: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à presidência dessa edilidade, ao Ministério Público e ao chefe do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório final da CPI, que submeto à apreciação desta comissão, esperando que receba a aprovação dos nobres pares. Plenário da Câmara Municipal de Limeira, Comissão Parlamentar de Inquérito, 26 de agosto de 2019. Claudemir Vieira, relator. Feito a leitura pelo primeiro secretário Jorge de Freitas, a pedido do relator Claudemir Vieira, ministro do Lanche, eu recebo e encaminho para o setor jurídico para os encaminhamentos devidos. Feito esse recebimento oficial, daremos continuidade à sessão e partiremos agora para os requerimentos. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé D'Amix. Senhor presidente, novos colegas presentes. Senhor presidente, nós temos 66 requerimentos a serem lidos. Então eu faço um requerimento, requerimento aos líderes, para que possamos agilizar e que seja feita apenas a leitura do número, da ementa e do autor. Peço a anuência dos líderes. Muito obrigado. A solicitação do vereador Zé D'Amix precisa da anuência dos líderes, para que nós leiamos apenas no requerimento o número, o autor e a ementa. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereador Estevão Nogueira. Sim, presidente. Vereador Zé D'Amix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, passaremos a leitura dos requerimentos apenas do número, da ementa e do autor. A leitura, o primeiro secretário, o vereador Jorge de Freitas. Requerimento 442/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre o ofício número 235/2019. Autoria, vereador Cleiton Silva. O requerimento está em discussão. O vereador deseja discutir o requerimento? Eu quero, senhor presidente. Para discutir o requerimento, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha nas redes sociais e na rádio, boa tarde. Senhor presidente, é sabido de todos que
Eu, a vereadora Carolina Pontes, a vereadora Constância Félix, fomos representados na corregedoria pelo prefeito. Aliás, a comissão de educação foi representada pelo prefeito. E eu tive ciência de todo o processo no dia que eu fui avisado e autuado pela corregedora Mayra Costa de todo o processo. E aí o que me espantou, senhor presidente, foi o fato do protocolo estar no dia 13 de junho e no dia 12 o prefeito já disparou para todos os meios de comunicação que haveria colocado a comissão de educação na pessoa dos vereadores que eu já citei aqui na corregedoria. E aí que ficou meu espanto, né? Dia 13 ele já dispara no dia 12, e é o que eu tenho, e é o que tem lá no processo. Se todos os vereadores depois quiserem ver, eu trouxe uma cópia aqui, ó. Protocolo 13/6/2019, número do protocolo 3410. Então é esse o protocolo que tem no processo. Por isso que eu fiz o questionamento na minha defesa, por isso que eu fiz o questionamento quando eu fui perguntado como é que ele protocola algo num dia e dispara no dia anterior para toda a imprensa, denegrindo a imagem dos vereadores dessa casa e protocola no outro dia. Então fiz esse requerimento para que ele envie a este vereador, que até depois, posteriormente, vou juntar ao pedir a juntada dos autos do processo desse protocolo. Porque o protocolo está aqui no dia 13. Aí eu quero ver o protocolo do dia 12, porque se tem um protocolo no dia 12, o número deve ser diferente. Porque o protocolo que eu tenho é esse. Então eu quero fazer essa juntada no processo e ver realmente se o prefeito tem esse protocolo feito no dia 12, senhor presidente. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse, presidente. Vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Bastante pertinente o seu requerimento, que pede a cópia do ofício. Ainda que essa situação já tenha sido explicada aqui em plenário por essa presidência, eu acho que está muito mal colocado o fato de que a gente tem um protocolo. Nós temos 2 sistemas hoje, e é uma crítica que eu faço constante a essa casa com relação às atualizações. Porque ora vale o protocolo eletrônico, ora vale o protocolo impresso. O que é passado para nós, inclusive o que está nos autos, não é o protocolo impresso, é o protocolo eletrônico, o que está nos autos. Ou seja, o que está nos autos, dos quais nós fomos citados ainda com algumas falhas processuais, mas que aqui não é o momento de discutir, lá não está o protocolo impresso, está o protocolo eletrônico. Por essa razão, me senti muito à vontade para fazer publicações, porque aquilo que é oficial, que compete aos autos do processo administrativo, é o protocolo eletrônico. Então, desde que foi implantada essa questão eletrônica nessa casa, tem uma série de coisas que fica na dúvida. Ah, isso é eletrônico ou isso é via protocolo de expediente? Se um cidadão vem até a casa, faz uma denúncia, ele não tem token. Ele vai fazer no expediente da casa. Quando que vai começar a contar o prazo? A partir do momento do recebimento da denúncia, a partir do momento do protocolo na casa. Isso aí está, até hoje, muito mal colocado, não é uniformizado, né, dentro da praxe administrativa nossa, até porque nem todas as câmaras, nem todas as casas legislativas têm esse sistema, motivo pelo qual o doutor Marcelo Rossi, com bastante facilidade na situação da CPI, conseguiu fazer com que a dele tivesse validade frente ao judiciário. Essa situação desgastou muito. Eu falo que, entre aspas, a única parte positiva foi que quem não me conhecia passou a me conhecer, né? Porque quem eu era na fila do pão, né? Eu, até então, era uma vereadora de nem 1000 votos, né? Nós temos aqui vereadores que encheram vários ônibus de eleitores, né, que sempre fazem essas alusões, e eu era uma vereadora que não tem nem 1000 votos.
E hoje, quando eu converso, me apresento, falo que eu sou a Carolina Pontes, o pessoal, você que é a vereadora que o prefeito quer caçar? E fala brincando, inclusive, com a situação. Então, essa parte foi a que eu tirei proveito, entre aspas, dessa situação toda desgastante. E aproveito a situação para colocar, e finalizo aqui com o meu tempo, gostaria de saber o andamento processual, haja vista que nós fizemos um pedido neste processo administrativo com relação à Procuradoria da nossa casa, que eu valorizo o parecer da nossa Procuradoria Jurídica. Obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 443/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a existência e elaboração de projeto de revitalização da Avenida Costa e Silva. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento 443/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, presidente. Para discutir o requerimento, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, presente. Faço esse requerimento, senhor presidente, ao Executivo, para que nós possamos saber se existe uma elaboração de algum projeto para a revitalização da Costa e Silva, que é uma das avenidas mais importantes hoje aqui na nossa cidade, em geração de empregos, que é o coração, que Limeira é reconhecida como a capital nacional da joia folhada, e que nós temos visita do Brasil inteiro nessa avenida, de norte, sul, leste a oeste, e mais de 59 países do mundo visitam hoje Limeira e passam pela Avenida Costa e Silva. Hoje nós temos aí um movimento muito forte de turistas que vêm a Limeira fazer suas compras para revender todos esses produtos de joias folhadas e acabam indo Brasil, América Latina, outros países do mundo, para poder fazer essa comercialização, que é deixar a mulher mais bonita, que são as joias folhadas de Limeira, que inclusive várias novelas, de várias emissoras, são produtos utilizados aqui na nossa cidade, são fabricados. Nós temos mais de 250, 300 mil modelos, e cada mês, cada dia, cada semana, são criados novos modelos. E o que importa? Mas isso divulga o nome da cidade para todo mundo. Só que nós recebemos aí, gente, de todos os lados. Nós somos considerados cidade turística, de interesse turístico, onde um número muito grande circula na Avenida Costa e Silva, e nós precisamos ter uma melhoria. Tive algumas reuniões com alguns secretários, com o prefeito, referente à Costa e Silva, questão de segurança, questão de revitalização, questão de projetos, para que nós possamos fazer uma mudança importante na entrada da cidade, onde possa ter um visual mais agradável, mais segurança e que possa chamar mais pessoas para consumir essas joias folhadas. Nós precisamos fazer uma revitalização, mudar essa avenida, porque Limeira merece esse visual, para que nós possamos passar essa imagem positiva para todo mundo. E melhorar também o fortalecimento, que é a venda, a comercialização de produtos, que inclusive hoje a concorrência é muito grande com os chineses, e se nós ficarmos para trás, nós vamos perder o espaço para muitos chineses. Hoje nós temos mais de 400 lojas, cerca de 400 ou mais, que comercializam esse produto. Nós geramos mais de 30 mil empregos diretos e fora os indiretos. Então nós temos que começar a preocupar a mudança da entrada, colocar o portal, nós fizemos as indicações, colocar a polícia, voltar, nós perdemos a polícia militar ali da entrada da Taba, do Brasil, onde nós tínhamos ali um posto, fizemos uma solicitação para que a Polícia Civil possa
ocupar aquele lugar, no lugar da Polícia Militar, que o coronel, tivemos uma reunião com ele, infelizmente a Polícia Militar não pode mais ficar ali por falta de efetivo da polícia. Então, acabou rompendo esse contrato que tinha com o município. Então, está sendo estudada a possibilidade da formação de ali na Tábua do Brasil, de ter o 4º distrito policial, o Garra, para que possa trazer essa segurança para toda, não só para a avenida, mas ali é um lugar estratégico da avenida, onde pode circular rapidamente e trazer a sensação de segurança, não só para a avenida, mas para todos os bairros vizinhos e também para toda a cidade de Limeira. Por isso, eu faço esse requerimento e que realmente o prefeito possa nos mandar e tratar com carinho para que nós possamos realmente dar àqueles empresários que lutam, que geram emprego, que geram renda, uma melhor condição, uma melhor qualidade de trabalho e de visita de todas as pessoas que vêm do Brasil e do mundo para conhecer Limeira. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo discutir, senhor presidente. Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, antes de tudo, boa noite a todos que também, boa tarde ainda, a todos que nos acompanham. Vereador Wagner, que é um lutador ali por essa área do setor, como diversos outros vereadores nessa casa, sabemos a importância que tem esse grupo face à economia do nosso município, onde há o reconhecimento, através do deputado Miguel Lombardi, da posição de Limeira como a capital nacional das joias e folhados, um setor que vem também sofrendo com a crise que estamos enfrentando, mas que persiste, insiste e realmente tem uma ótima qualidade. Esse final de semana, minha filha esteve lá adquirindo algumas coisas, nós gostamos realmente, mas não é uma coisa só para a mulher, não. Os homens também têm à disposição toda uma vasta gama de materiais lá e de muito bom gosto. Aqui, vereador Wagner, lembro a importância que é o turismo de comércio, o turismo de negócios. Quando vi pela primeira vez o Roda São Paulo, eu estava na praia e vi o Roda São Paulo na região do litoral, Guarujá, Santos e ali. Logo pensei na possibilidade de trazer para Limeira, e assim eu fiz, consegui junto ao governo estadual, e aqui se fixou exatamente mais na parte de turismo de negócio. E compreendia algumas cidades aqui da região e voltado tanto para esta parte de turismo de negócio como turismo rural, entrando o bairro dos Pires ali, que também tem um grande potencial até de negócios, visto as hortaliças que tem, os doces que tem, todo um comércio que pode ser incentivado. Então, parabéns ao vereador. Sei que o prefeito Mário Botion tem um olhar sensível para aquela área, sabemos a situação que todo o nosso país está enfrentando, com muitos cortes, muita contingenciamento, não é corte, né? Contingenciamento em diversas áreas. Então, espero realmente que a gente possa dar um avanço nessa área, vereador Wagner, para que a gente possa incentivar realmente essa luta desses empresários e que tem tanta gente por detrás, porque a cada empresa que tem, nós precisamos da mão de obra normalmente feminina. Desculpa, terminou até meu tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Eu gostaria, presidente. Vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, eu me levanto para parabenizar o vereador Wagner Barbosa pela propositura. Conheço bem esta região, Wagner, porque é ali da região onde eu moro.
e realmente precisa e carece de uma atenção especial, visto aqui tudo que já foi falado pela Vossa Senhoria, pela vereadora Érica Tanque, e da importância que se tem esse serviço no município de Limeira. Por mais que os chineses estão vindo aí e tirando espaço de trabalho de muita gente no município, eu me recordo que eu comecei lá atrás, quando eu era moleque ainda, fazendo esse trabalho de soldar joia, montar joia no fundo de quintal. E não é de agora que esse mercado, que esses empresários contribuem para o crescimento do nosso município. Recentemente, a Prefeitura anunciou já a contratação de reforma lá na rotatória da Tábua do Brasil, inclusive foi um dos meus primeiros indicações aqui nesta casa protocolada, foi pedido uma atenção especial ali na Tábua do Brasil, que também dá acesso à entrada da cidade, também dá acesso à Tábua do Brasil, e já foi anunciado pela imprensa que a Prefeitura já teve início a contratação das empresas para poder fazer a reforma, que vai facilitar também todo o tráfego ali daquela região da Costa e Silva. Parabéns, vereador. Pois não, vereador. Obrigado. Não, só para complementar, eu tive uma reunião com alguns secretários e com o prefeito, e realmente já começou, o prefeito está preocupado com aquela área, e tenho certeza que ali vai passar por uma reformulação e vai ter uma mudança brusca ali na Avenida Costa e Silva, inclusive com a questão de segurança que está sendo já detalhado, a mudança do local ali que vai pegar direto para o anel viário, sem aumentar o movimento ali na praça. E o que importa é que a Prefeitura está fazendo os projetos e que vai começar a fazer essa mudança. O prefeito Mário Bution já sinalizou, nós estamos pedindo, tenho certeza que vários vereadores aqui têm essa bandeira de ajudar ao comércio, no agronegócio, das empresas de folheado, que hoje representa e muito a economia na questão de emprego. E isso tem que ser ressaltado. Obrigado, senhor. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo gostaria. discutir. Pode ir, Estevão. Vereador Estevão Nogueira, depois o vereador Dr. Rafael Camargo. Boa tarde, presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Primeiramente, agradecer ao vereador Rafael por ceder o espaço. Vereador Wagner, parabéns pelo requerimento. Eu me lembro também de ter feito um requerimento com base ali também nessa questão da Avenida Costa Silva. E algo que a vereadora Érica disse acerca do turismo de negócios. A cidade de Limeira ela tem sido contemplada há 2 anos já com aquele convênio que transfere um recurso para o município relacionado a turismo. Então, fica aqui a dica, na verdade, para que nós possamos solicitar ao Executivo que utilize parte dessa verba que vem para o turismo para a utilização no turismo de negócio, que é o que a nossa cidade mais atrai, que é pessoas para o turismo de negócios. Então, fica aí. Sim, vereador. Obrigado, vereador. Só para complementar, esse valor é R$650 mil que vem anualmente e que pode ser complementado. Inclusive, hoje estive no Palácio do Governador, fui conversar com alguns secretários e voltado para a área da Avenida Costa e Silva e principalmente com o pessoal da área de turismo. Além dos 650 mil, eu estou pleiteando, junto ao governo do Estado, uma verba para o turismo dentro do próprio Costa e Silva e também, porque Limeira hoje é a capital de interesse turístico. Conversei hoje com a deputada Célia Leão, que hoje é secretária na área de deficiência do Estado e que foi a deputada na época que apresentou esse projeto na Assembleia Legislativa e que transformou Limeira numa cidade turística de interesse turístico dentro de Limeira e que Limeira
começou a receber isso. Agora nós temos que realmente, junto, todos os vereadores, montar uma equipe para que possa, desse dinheiro, passar para a Avenida Costa e Silva para poder fazer essa revitalização. Obrigado, senhor. Exatamente, vereador. Parabéns, então, já caminha por esse sentido de trabalho e digo que no passado já tinha feito também um requerimento nesse sentido, solicitando que essa verba que vem desse convênio de município de interesse turístico pudesse ser revertido ali para a Avenida Costa e Silva. De fato, quando a rotatória ela for reformulada, né, eu acredito que vai ficar muito bom o acesso à avenida, porque hoje, de fato, em horários de pico, principalmente, o acesso nas avenidas, tanto Costa e Silva como a paralela, são muito complicados. Mas parabéns, vereador. Vereador Rafael Camargo. Doutor Rafael Camargo. Vereador Wagner, queria que Vossa Excelência encaminhasse ao meu gabinete a resposta do Executivo. E eu acredito que Limeira já perdeu tempo na revitalização da entrada da cidade, até porque a gente falar que é capital da joia e ter uma entrada daquela abandonada é brincadeira. Não foi culpa do prefeito, mas eu que já andei por ali, foi palco de reclamação de muitos lojistas pela falta de infraestrutura. Falta de segurança, estacionamento, posto de gasolina que está abandonado há quantos anos ali, não se toma uma providência, se vai desapropriar, não vai, não tem casa de câmbio ali, quer dizer, falta muita coisa. E não só ali, né, vereador? A gente percebe que toda a Costa e Silva tem infraestrutura para o filho, até que estava conversando com o Helder do táxi, o João, filho do seu João Maurício, porque as pessoas que vão entrar aqui, como disse aquela garota da Unicamp, sobre o Geoparque, sobre o patrimônio da Unesco, Limeira faria parte do turismo, no caso, no turismo econômico. A gente tem que se preocupar, sim, com a infraestrutura da nossa cidade, porque, às vezes, nós não temos uma segunda chance para causar uma primeira e boa impressão. Então, hoje, vereador, não só aquela entrada, mas as outras entradas da cidade, elas precisam de atenção, até porque sempre foi comentado na cidade que a nossa entrada era abandonada por há muitos anos. Se você pega a entrada de outras cidades, nem placa tinha, acho que há 10 anos atrás, faltava acho que até placa direito com sinalização aqui na nossa cidade. Então, como o senhor fez um requerimento aí sobre esse assunto, queria que o senhor enviasse para mim cópia, até porque é de interesse de todos a melhoria daquela região, que é importante, não só para a mão de obra primária, mas também o trabalho informal, que eu tenho certeza que se a cidade de Limeira não fosse hoje a capital do folhado, o senhor pode ter certeza que o número de gente em situação de risco seria muito maior se não tivesse esse trabalho informal hoje na nossa cidade de Limeira. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, só gostaria de fazer um comentário da importância da Avenida Costa Silva e das ruas paralelas à Costa Silva, né? Vou citar só uma, Maria Tomeu de Almeida, que fica atrás do posto, que tem um restaurante lá na esquina, perto do posto. Quase todas as casas viraram também fábrica ou foram derrubadas e fizeram barracão para a fábrica de joia. Não podemos esquecer que quase a cidade toda, nos bairros, nós temos as fábricas de joia. Não podemos deixar de lembrar da Rua da Alegria, que, como a Costa e Silva, é uma rua inteira, fora as adjacências também, mas a rua inteira com galerias. E tem uma galeria lá que tem umas 30 lojas na galeria. Então, fora, né, isso na Rua da Alegria, ali na bairro Jardim Boa Vista. No bairro no Jardim Boa Vista, que você pega ali subindo para a Antiga Varga. Então, a lembrança da Costa Silva é muito pertinente, nós sabemos do quase, acho que deve ter umas 400, como o vereador disse, fábricas, lojas de exposição de joia.
Lembro também que no governo passado, o deputado Carlos César, do seu partido, inclusive, vereador, da Igreja do Evangelho Quadrangular, destinou uma verba de R$500 mil para aquela entrada da cidade e até a rotatória da tábua, que teve uma reforma, né? Ficou de acordo com o que se planejava. Mas já veio uma verba do deputado Carlos César, PSB, a pedido desse vereador, que na época, como amigo dele, por causa que faz parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. Parabéns, vereador. Próximo requerimento. Existe matéria de prioridade para ser lidas, senhor presidente. Matéria de prioridade, vereador, primeiro secretário Jorge de Freitas. Projeto de Lei 162/2019 perpetua o nome de Santina Foster Sampaio Barros na rua projetada em bifurcação Y na Vila Queiroz e Vila Santa Cruz, que contorna a Praça José Franco de Oliveira. Autoria, vereador Wagner Barbosa. As comissões. Projeto de Decreto Legislativo 26/2019 fica concedido o título de cidadão limeirense ao doutor Rafael Gomes dos Santos, pelos relevantes serviços prestados à população do município de Limeira. Autoria, vereador Jorge de Freitas. As comissões. Projeto de Decreto Legislativo 27/2019 concede o título de cidadão limeirense ao senhor Geraldo Antônio dos Santos, pelos relevantes serviços prestados à população de Limeira. Autoria, vereador Nilton César dos Santos. As comissões. Voltamos agora aos requerimentos. Requerimento 444/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a quantidade de ambulâncias em funcionamento no município. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. O requerimento 444/19 está em discussão. O vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria. Pode discutir o requerimento, vereador Dr. Rafael Camargo. Quando eu fui presidente da Comissão de Saúde, na época a gente teve o desprazer de ver a situação que estavam as ambulâncias da nossa cidade. Situação de pneu, de ônibus, documentação. Então, quantidade de ambulância quebrada. Eu sei que no decorrer do governo, ambulâncias novas chegaram à cidade. A vereadora Mayra esteve junto também, vendo o problema na hora de tirar, a situação que estava mesmo, onde levava o paciente, a qualidade da maca. Então, hoje o requerimento vem perguntando como estava a situação em janeiro de 2017 e como está hoje a situação. Quantas ambulâncias tinham, quanto tem, quantas estão rodando na nossa cidade, a quantidade de paciente que é atendido por essas ambulâncias. Eu acho que agora, com 3 anos já de governo, dá para a gente, e com o doutor Vitor à frente também, parece que chegaram ambulâncias novas, oriundas de emendas, acho que parlamentares. Então, só para a gente poder dar um feedback até para a população, que foi alvo até assim, essa casa já teve por diversas vezes, requerimentos, perguntando sobre melhoria, sobre investimento, sobre o trabalho e o serviço prestado das ambulâncias aqui na nossa cidade. Eu acho que agora, com 3 anos, dá para a gente agora entender um pouquinho o que foi feito no governo. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, presidente. Vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, pelo presente, parabéns pelo requerimento, vereador Rafael Camargo. Acho importantíssimo isso. Só para salientar aqui que em 2017, vereador Rafael, eu fiz um requerimento pedindo emenda para o deputado até então estadual Celso Nascimento, e ele mandou uma verba com contrapartida da prefeitura, comprou essa ambulância. Inclusive, vou postar essa semana nas redes sociais o requerimento que eu fiz junto ao Celso, e ele mandou essa ambulância aqui para a nossa cidade. E eu estive também, semana passada, na LESP, e tive uma notícia positiva, senhor presidente, junto ao Douglas Garcia, deputado do PSL, o qual vai mandar uma verba de R$120 mil para a compra de uma ambulância também para o nosso município,
o qual chega o ano que vem. Então, como é feito, eles fazem a indicação no ano anterior, como o Celso fez em 2017, chegou em 2018, ele vai fazer a indicação esse ano, que é o primeiro ano da legislatura nova agora, e até março, abril do ano que vem, essa verba já vai estar aqui. O bom é que eu consegui completa, né? Eu fiz o pedido dela completa 120 mil. A última verba foi 60 mil e a prefeitura fez uma contrapartida de 60 mil também para comprar essa ambulância que o deputado Celso Nascimento mandou, que era do PSC, o qual eu fiz esse pedido. Então, acho importantíssimo isso. Miguel também mandou várias ambulâncias para a cidade de Limeira. Eu acho que isso é importante. Está renovando essa frota, está deixando à disposição da população de Limeira veículos novos para esse atendimento, eu acho importantíssimo. Então, só queria relatar isso, parabenizar o senhor pelo requerimento e de relatar essas duas ambulâncias, uma que já chegou e outra que chega o ano que vem aqui em Limeira. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, senhor presidente. Discutir o requerimento da vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, nós temos sempre nessa casa uma grande preocupação com a área de saúde e é muito bom que o vereador Rafael tenha solicitado estas informações junto ao Executivo para que a gente possa avaliar o empenho nessa área tão importante que é a área da saúde. Sabemos que inúmeras cidades passam por dificuldades, como assim Limeira também passa pela situação financeira, isso vem Estado, vem o federal, mas a importância que é quando se tem empenho para tentar resolver um problema. Sabemos que, e nós que já temos outro mandato, sabemos a dificuldade que sempre teve ali na área das ambulâncias, que é hoje um ponto que eu vejo que avançamos, e avançamos bem. Temos informações de que cerca de 20 ambulâncias, quando a gente tinha, acho que 10 ambulâncias no município, e a qualidade também dessas ambulâncias é um ponto extremamente relevante. Sei que é para chegar mais duas agora, de tamanho grande, né? Porque é toda uma diferenciação que, muitas vezes, a gente que não é da área acaba não entendendo, né? Daí fala, olha, mas a ambulância não vai com o médico. É que existe uma separação de tipos de ambulância, ficando a parte de socorro mais pesado quando precisa, realmente com o SAMU. Há diversos trabalhos que a prefeitura em si, através dessas ambulâncias, não estão capacitados para fazer. Então, há uma diferenciação. Mas parabéns ao doutor Rafael, acho que assim vamos poder acompanhar assim, de uma forma melhor esse avançar nos trabalhos referente à saúde, às ambulâncias do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, também gostaria somente de parabenizar o nosso deputado Miguel Lombardi, porque na última vez da entrega da ambulância, uma ambulância UTI, daquelas enormes, não sei nem como é que posso chamar, doutor Rafael. UTI móvel. E mais uma ambulância para que pudéssemos levar as nossas crianças até o Hospital Boldrini, foi entregue também. E várias ambulâncias daquele modelo menor, eu não sei como é que chama, é aquela... unidade básica. É fruto de um trabalho da cidade que se empenhou em eleger o deputado Miguel Lombardi e foi eleito, graças a Deus, e tem feito o melhor para a cidade, tem trabalhado muito. A última vez que eu pude estar em Brasília, eu falei já aqui, vou repetir. Como é querido, vereadora Érica, o deputado Miguel Lombardi em Brasília. Querido por todos, independente de partido. Também aproveitar, fazer um agradecimento ao deputado Marcelo Aguiar, que na época mandou 2 ambulâncias para a cidade. Um tempo que foi apresentado, se não me engano, umas 5, 6 ou 7. Daquelas lá, 2 foi emendas do deputado Marcelo Aguiar. E também agradecer, como o Cleito já fez, ao deputado Celso Nascimento, deputado estadual, que também destinou uma verba em ajuda.
E eu acho que essa é a função também do vereador. As pessoas falam, não, o vereador tem... Não. Toda vez, quando tem eleição, nós somos procurados enquanto partidos e somos cobrados pelos partidos estaduais e até federal, no âmbito, para que arrumemos votos para os candidatos. Depois é a nossa função, sim, quando eleitos os deputados, irmos lá. Eu penso assim e vou pensar assim até o final. Parabéns, vereador Rafael. A pergunta é boa, porque nós temos que ver qual foi a evolução, e com certeza teve evolução, sim. Isso não é mérito do deputado A, do vereador A, B, C. Isso é bom para a cidade, para a população que nos elegeu. Vereador Estevão Nogueira. Presidente, até depois da sua fala, mas me recordo aqui que não adianta nada ter ambulância, vereador, se não tiver gestão, né, se não tiver administração da equipe. E eu me recordo que chegou uma demanda aqui ao meu gabinete relacionada à central de ambulâncias, e um fato que ocorria ali dentro da central relacionado aos motoristas. E o trato com que o Dr. Vitor, e aqui eu quero já estender meus agradecimentos a ele, o trato que ele teve com aquelas pessoas que utilizam do transporte, se utilizam das ambulâncias, com relação, né, a essa administração das pessoas que lidam ali com a central de ambulância, foi de suma importância. Então, eu quero deixar registrado aqui que o Dr. Vitor, de fato, deixou a equipe de maneira não só a ter um bom equipamento, mas a saber utilizar e prestar o serviço à população. Isso dá uma parte para mim, vereador? Claro. Obviamente que o senhor bem colocou como gestão, aliás, eu nem citei, o requerimento ele é bem específico para falar de ambulância, porque, não sei se vocês tiveram conhecimento, mas a doutora Mayra teve junto comigo, de relato do motorista estar dirigindo a porta da ambulância e abrir com o doente dentro, né? Então, era coisa de tirar a maca, e a ambulância não cabia o paciente também. Então, realmente, as ambulâncias estavam em estado de um lixo. Lastimável. Não, um lixo. Quando o prefeito Mário Botion assumiu, eu encontrei lixo lá dentro, sucateado, levando o paciente. Obviamente que no decorrer desses 2 anos e 8 meses de governo, por isso que agora a gente faz o requerimento para poder avaliar como estava a situação antes e como está hoje. Agora, entre outras coisas que se ouviam lá, problema de pneu, problema de pneu careca, de coisas assim, falta de manutenção, desgaste, foi até falado se compensaria alugar as ambulâncias por conta da desvalorização do veículo, tendo em vista que roda muito. Então a ideia é só ver a evolução dos trabalhos e é só sobre ambulância. Obrigado. Ok, mas era necessário fazer também esse registro. Obrigado, presidente. Próximo requerimento, secretário. Requerimento 445/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a fila de cirurgias plásticas reparadoras não estéticas pelo SUS na cidade de Limeira. Autoria, vereador Dr. Rafael Camargo. Para discutir o requerimento, o vereador Dr. Rafael Camargo. Bom, foi aprovado agora, há 2 anos atrás, um ano e pouco, sobre a fila do SUS. O Dr. Vitor esteve aqui para nos apresentar um novo aplicativo onde o paciente vai poder se identificar ali na fila, ver que o nome está cadastrado. Existia muita importância nas discussões sobre a fila da cardiologia, da neurologia, mas existe um grupo, principalmente de mulheres, que estão, vou falar que estão meio, entre aspas, esquecidas, tendo em vista que elas passaram por uma coisa super difícil, que foi o emagrecimento, seja ele por disciplina alimentar ou por cirurgia, fazendo ali cirurgia bariátrica, e depois tem algo que é inevitável, que chama o abdômen avental. Então essas mulheres têm um excesso de pele, e homens também, um excesso de pele, que depois que você conseguiu a primeira etapa, que é a cirurgia corretiva, ou ele conseguiu perder o peso, ganhar saúde, fica então
um absurdo de pele, de às vezes ter sido até um pouco adiposo, e aquilo é incompatível com a pessoa ter uma qualidade de vida. Outra coisa, as mulheres também que têm a mama, além do tamanho, diria, normal, mamas gigantes. Então, tem problema até de não sair de casa, de comprar roupa. E eu faço atendimento em 4 bairros na cidade, Nossa Senhora das Dores, no Belinhometo, no Parque Hipólito e na Santa Luzia. E é com frequência que eu atendo essas mulheres. Então, eu já conversei com o Dr. Vitor, eu tenho 3, 4, 5 amigos cirurgiões plásticos aqui na cidade, que se dispuseram a fazer um trabalho junto com a prefeitura. O Dr. Vitor está ciente também, a gente já começou uma conversa, mas eu gostaria de ter registrado certinho como anda a fila nos últimos anos, para que a gente possa iniciar um trabalho, como foi feito também, as reuniões periódicas lá com o Dr. Vitor, para se montar o primeiro ambulatório referencial de atendimento ao paciente diabético na cidade. Porque depois, a hora que cai com o pé apodrecendo na fila, com ferida, perdendo perna, precisando de hemodiálise e cego, aí não adianta. Então, do mesmo jeito, como tem uma crescente, e muitas vezes, presidente, chega lá, vem com a resposta que a cirurgia ela é estética, né? Ninguém está pedindo fila para saber quem quer fazer botox ou acha que a sobrancelha, né, aquelas tinturas, não é nada disso. É realmente quem tem alguém na família ou sabe que perdeu peso, fica aquele abdômen avental, a coxa também fica uma coisa que, mesmo com academia, é impossível conseguir qualidade de vida para essas pessoas. Principalmente para meninas jovens, que não conseguem sair de casa, começa com um problema de depressão. E aí eu pergunto, se conseguiu, entre aspas, o mais difícil, que é a cirurgia corretiva do estômago, fazendo a bariátrica ou outro tipo de cirurgia para diminuir a absorção, e conseguiu reduzir o peso, essas pessoas não podem ficar abandonadas. Elas estão sendo transferidas para Campinas e Piracicaba para fazer cirurgia, sendo que aqui em Limeira nós temos toda a estrutura para fazer o atendimento, a cirurgia reparativa dessas pessoas. Não é uma doença em si física, mas pode ter certeza que se Vossa Excelência ou a mim mesmo tivesse uma filha, um pai, um irmão ou um filho com esse excesso de pele, é algo que não dá, que não condiz com o fisiológico e o normal de uma pessoa poder sair de casa, comprar roupa. É uma coisa que realmente precisa ser vista na nossa cidade. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria. Desejo. Vereadora Constância Félix. Depois a vereadora Érica. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, não dá para ficar sentada aqui, vereador Rafael, e não poder agradecer você por essa visão, que a gente vê isso no dia a dia, nós mulheres, queira ou não, a gente acaba observando, e as pessoas vêm no nosso gabinete, né? E eu estou, assim, muito grata a você por esse requerimento. Como você disse, não é estética, nós não estamos falando de estética, nós estamos falando do normal, da pessoa ficar normal. A pessoa, numa situação dessa que o senhor acabou de colocar, com certeza ela vai ter problema, inclusive de depressão, que não deixa de ser um problema, uma doença. Quer falar mais de depressão? A gente fica aqui a noite inteira falando de depressão, não é? Todo mundo conhece alguém que tem depressão, e a depressão ela é causada exatamente por conta de repente, uma cirurgia dessa que foi feita, e como você bem colocou, eu imagino como deve ser difícil você emagrecer para você fazer uma cirurgia bariátrica, né? Eu imagino como é difícil isso. Se a pessoa já fez passou por esse procedimento, esse período aí tem que emagrecer, passou pela cirurgia, e agora essa palavra que você colocou chamou muito a minha atenção, abandonadas. Elas ficam abandonadas, e ficam mesmo. E nós temos estrutura na cidade para resolver isso. Então, eu só levantei exatamente para agradecer por esse requerimento. E continue nessa bandeira. As mulheres, com certeza, que realmente precisam, vão te agradecer para sempre. Parabéns pelo requerimento.